Leão, boa noite. Boa noite, Gustavo. Você tá bom? Oh, pelo amor de Deus, a hora que a gente começar a aula, vamos conferir se está gravando. Você teve que gravar a aula de novo? Gravei na sexta-feira já. Cara, gravou 8 segundos de aula, você acredita? Eu não Vai sei se saber a o que tá gente estava acontecendo, cara. mexendo na configuração, se a gente apertou alguma coisa que desconfigurou, sei lá. Não, mas eu fui dormir com a consciência doída. Falei, não, o cara vai ter que gravar tudo de novo, meu Mas Deus. esquenta a cabeça com isso não, cara. Eu gravei na Não, sexta. Na não. sexta-feira eu dou 2 plantões num colégio aqui de Ah, Araraquara, né? Óbvio aqui de casa. E nessa sexta não entrou ninguém. Eles estavam fazendo simulado, né? Tava tendo simulado tá. Aí dos você morados. gravou nesse horário. Aí eu aproveitei e gravei, cara. Passou um pouquinho do plantão ainda, mas antes das 6 horas eu tinha acabado já. Não, menos mal, mas assim, quando você está aí na tela, você vê, você está gravando? Você consegue ver? Cara, aparece para mim, a hora que eu subo o mouse aqui na barrinha do Zoom, aí ele Aí abre uma você. barra de menu, né, no teto da, Aham. da tela. Aí ali aparece, mas ela não fica aberta direto, só quando eu passo o mouse nela, tá ligado? Ah, tá. Então aqui eu tô vendo que tá gravando agora. Tá escrito record, tá vermelhinho, tá É, certinho, tá? não, Vê tudo se tá certo. certo você transmitir a tela aí e incluir os alunos, vê se tá funcionando. Ah, então beleza, né? Não, então Tá tá. vendo aí, Nossa, normal, né? hoje vai dar tudo certo, se Deus quiser. Deus me livre, Vai, vai. não, vai sim. Se não der também, não é grava de novo. Ó, você tá Não, vendo a minha tela? Não sei se você tá vendo a barra aqui de menu aqui, ó, em cima. tô. Tá vendo? Beleza. Se eu tiro o mouse, ela sobe. Aí fica esse pontinho vermelho aqui, dá pra ver até, mas Ah, tá, nem beleza. reparo, né? Fica muito pequenininho ali. Só hora Uhum. que eu mexo que aí eu vejo, mas, cara, eu assim, me chama atenção quando não tá gravando isso daqui, né? Quando não grava, ele apaga a luzinha da tela aqui, mas não é, só apaga a luzinha da tela quando corta o vídeo. A luzinha Não, beleza. Ó, eu não sei da nem te câmera explicar o aqui. que que foi, viu? Não sei se foi erro meu também, eu te peço desculpa aí, tá? Mas agora parece que Não, tá fica certinho, tá tranquilo, beleza. filho, mas ó, certeza que foi do Zoom mesmo. Não foi a primeira É. vez que aconteceu isso. Às vezes, Já de vez em aconteceu em quando, outras assim, escolas. às vezes quando dá uns piques, alguma coisa assim de energia, desconfigura e tal, né? Mas agora É. tá certinho. Então tá, boa aula pra você então, viu? Falou. Valeu, Gustavo. Obrigado, Valeu, um irmão. abraço. Bom dia a todos aí, meninos. Bom dia, não, boa noite. Ai, caraca. Bom dia inteiro, né? Manhã, tarde, noite e madrugada, melhor ainda. Errei, dona Karen. Escapou. Boa noite. Boa noite, Bruna. Tudo bem? Boa noite, Luana. Boa noite, Milene. Boa noite, Mari.
Seu Lucas Gabriel, tá tudo ok aí, irmão? Ah, caceta, hein, velho? Faz tempo que você tá tentando entrar ali. Tô vendo que tá teu nome, depois tava outro do C. Aí saiu, voltou. E você não passava pra linha de baixo. Falei, tá dando zica pra ele entrar. Mas deu certo, então tá bom. Boa noite. Meninos, boa noite a todos. Boa noite aí quem acabou entrando depois do primeiro boa noite que eu passei pra galerinha. Bora lá? Ah, a Juliana também, ela tinha entrado já, não deu problema também. Vou esperar a Juliana entrar. Fala, seu Zé Flávio. Como é que tá, seu Madruga? Boa noite, Velar, tudo bom? Creio que tenha sido você que tenha falado. Oi? O ciático inflamado de tanto ficar sentado estudando. É isso. Meninos, deixa eu aproveitar e lembrá-los de uma coisa que eu espero que vocês já estejam fazendo, né? Eu comentei com o Diego hoje, ele falou que ele já, nas mentorias lá em agosto, com todo mundo aí, ele já posicionou todos, né? Vocês estão lembrando de, pelo menos a partir de agora, se você não fez, é importante você começar a fazer a partir de agora, tá? Novembro aí, 1 hora e meia por dia, tá? Que você for estudar. Em janeiro, já aumentar para 2 horas e meia por dia. Desculpa, em dezembro, aumentar para 2 horas e meia por dia. E aí, em janeiro, já chegar no próximo de umas 3 horas e meia, 4 horas por dia, tá? Isso é importante vocês, principalmente, que a maioria de vocês, se não todos aí, vão prestar Enem, né? Vocês estudarem com máscara. Estudar com a máscara, tá? Para vocês se acostumarem a fazer a prova, né? O Enem, primeiro dia vai ser 5 horas e meia, né? Se eu não estou enganado, o primeiro dia tem redação, né? E depois, no outro dia, são 5 horas de prova. Então, assim, para todos os vestibulares que vão fazer aí, vai variar de 4 até 5 horas e meia de prova, moçada. E, por exemplo, no Enem, até onde eu sei, assim, você tirou a máscara, você perdeu a prova. Então, você vai ter que ficar direto de máscara. Como fazer uma prova com 5 horas com a máscara no meio da cara, né? Então, às vezes, vocês estão estudando em casa, assistindo aula, fazendo simulado tudo de casa e sem a máscara. Então, seria bom, simulados que vocês forem fazer, faça com a máscara já vai treinando, pra você poder ir se acostumando a poder trabalhar com essa máscara aí. Vai é gradativo aí, 1 hora e meia, depois aumenta para 2 horas e meia no próximo mês, aí em janeiro já vai para 3 horas e meia. Não sei, tá? Às vezes, para alguns aí, fala, peão, se eu colocar máscara, eu faço a prova como se eu tivesse 100. Excelente. Mas eu não sei se é a mesma coisa, não. Tem gente que não consegue nem ficar com a máscara 5 minutos, mas dirá 5 horas, né? Bora lá, meninos. Vamos começar? Bom, hoje a gente vai dar continuidade nos exercícios. Vamos encerrar a Move, hein? Hoje a gente encerra a Move. A partir da semana que vem a gente vai estar trabalhando com outro assunto. Porém, eu vou trazer assuntos para vocês que vocês vão perceber. Com alguns exercícios, vocês vão ter que recorrer a Move. Da mesma forma, vocês vão ter que recorrer em vetores também, certo? Agora a gente vai começar a casar todos esses assuntos aí com outros assuntos que serão pertinentes para nós. Meninos, fala pro tio, tá tudo ok? Todo mundo me ouve bem e todo mundo tá vendo a tela aqui na boa? Belezinha? Bora lá, então. Valeu, Zé. Esse aqui eu já vou minimizar, vou fechar esse. Então, ó, nós estamos aí naquela listinha cinemático módulo 3. Semana passada nós vimos a regra dos ímpares, né? Então, eu cheguei a trabalhar com vocês a regra dos ímpares, aí mostrar, vimos como é que trabalha e vimos o porquê, né? A partir do gráfico velocidade por tempo, a gente consegue comprovar o porquê dessa regra dos ímpares para nós, né? Chamaram também de regra de Galileu. E aí, a gente já fez o primeiro exercício que aplicamos a regra dos ímpares, né? Fizemos o segundo exercício, que aplicamos também a regra dos ímpares aí. E fizemos o terceiro exercício, que já foi análise gráfica para nós, porque o gráfico, a aula também era a respeito de gráfico, certo? Então agora, ó, do terceiro, acho que eu vou pular nenhum, vou para o quarto, vai na sequência ainda. Então, na nossa listinha, lista única desse módulo, né? A gente vai fazer esse quarto exercício da FEI. Olha só o que ele fala. Uma moto parte do repouso. Então, a primeira informação que você tem, ó, é que a velocidade inicial dela vale 0. Com a aceleração constante de 1 metro por segundo a cada segundo durante 30 segundos. Então, olha só que bacana.
Se você tiver uma trajetória aqui, ó, essa moto, vou colocar aqui através de uma bolinha cinza para nós, ó. Vou representar ela com esse corpinho aqui. Essa moto, partindo do repouso, ela acelera. Obviamente, a aceleração tem que ser a favor do movimento, porque ela estava parada e passa a se movimentar graças a essa aceleração, certo? Com uma aceleração de 1 metro por segundo a cada segundo. E após 30 segundos, então, ó, após o intervalo de tempo de 30 segundos, então no instante 30 segundos, obviamente que ela está numa posição mais à frente, porque ela andou. Ela tem uma certa velocidade, que eu não conheço, tá? Ela andou uma certa distância, que eu também não conheço. Aí o cara garante para nós o seguinte, em seguida, ela anda por 5 minutos. Então, olha só que bacana. No segundo trecho aqui, não vou colocar em escala para vocês, tá? Eu vou chamar de telinha esse tempo, ela anda por 5 minutos, o equivalente a 300 segundos para nós aqui, certo? E óbvio que esse corpo andou mais uma certa distância, chegando nessa outra posição. Com velocidade constante. Então agora, olha que bacana. Você sabe que ao final desses 30 segundos, ele foi acelerando, acelerando, até que ele atingiu uma velocidade que eu vou chamar de V. E essa velocidade, a partir desse ponto, ele mantém constante. Então, durante todo o trajeto, durante esses 300 segundos, ele vai andar com essa velocidade constante. Percebam que agora, no segundo trecho, o nosso movimento é um movimento uniforme. Enquanto que no primeiro trecho, como nós tínhamos uma aceleração que era constante, o movimento era uniformemente variado. É o mesmo corpo com 2 movimentos distintos aí para nós. Peão, pode acontecer? Lógico que pode, só não pode como vai aparecer para vocês, né? Ou ele comparando movimentos diferentes de 2 corpos diferentes, vai pedir para analisar alguma diferença entre eles, de velocidade, de distância, alguma coisa, tempo de encontro. Ou ele dá o mesmo corpo e ele vai variando os movimentos dele, tá? Ele dá um movimento uniforme, depois uniformemente variado, vice-versa, coloca 3 movimentos diferentes para vocês. Pode trabalhar da forma que quiser. Sabendo que a trajetória é retilínea, ele quer saber a distância total percorrida pela moto. Meninos, aqui nós vamos poder falar distância total percorrida, seria ΔS, né? Já que a gente vai trabalhar com a parte da física para nós, seria ΔS. Mas como o corpo não inverte o movimento, lembra aquela relação? Distância percorrida e ΔS acaba sendo a mesma coisa, tá? Em módulo, quando não tem inversão no movimento. Então, meninos, para achar a distância total, inevitável, vocês vão ter que calcular primeiro a distância D1 e depois a distância D2. E para encontrar essa distância, fala, Gabriel, imagina, irmão, tamo junto aí. Boa noite. Essa distância total, a gente vai fazer a soma, né? Da primeira distância, do primeiro trecho, mais a distância do segundo trecho, que é o que nós chamamos de D2. Então, mas como é que eu faço para calcular separado? Primeira coisa, você vai observar o movimento que você tem. Não é sair trabalhando, não. Primeira coisa, observar o movimento. Que tipo de movimento eu tenho para saber com que tipo de equação que eu posso trabalhar? Meninos, se vocês olharem no primeiro trecho aqui, nós sabemos que o movimento é uniformemente variado. Vocês têm uma série de equações dentro do move para trabalhar. O sorvetão, o VVOAT, o Torricelli e a velocidade média é média aritmética das velocidades. Estão lembrados? Então aqui, ó, velocidade média e média aritmética você usa quando você não tem aceleração. Nesse caso, eu tenho aceleração. O Torricelli você usa quando você não tem tempo. A gente tem o tempo. O VVOAT você usa quando você não tem o ΔS. Eu não tenho ΔS, mas é uma coisa que eu quero. O sorvetão você usa quando você não conhece a velocidade final. Que é o nosso caso aqui, né? A velocidade final a gente desconhece. Então, ó, não é o único caminho, tá? Mas um caminho para a gente poder resolver seria esse, ó. Aplicar o sorvetão. ΔS é o V0 vezes T mais A sobre 2 vezes o T quadrado. O nosso ΔS é representado pela distância D1 que nós queremos calcular. O V0, a velocidade inicial da moto, ele deu no texto falando que vale 0. Então, 0 vezes o T, qualquer que seja o tempo aí, vai dar 0 para nós, né? Então, vai ficar mais a aceleração, que vale 1 metro por segundo a cada segundo, dividido por 2, vezes o tempo, que nós sabemos que vale 30 segundos, ao quadrado.
Então, agora é fazer conta, ó. 30 ao quadrado é 900. 900 vezes 1 continua sendo 900. E 900 dividido por 2, a gente chega que a primeira distância ali, ó, vale 450 metros. Fechou? Então, Karen, esse é o grande problema, tá? Normalmente vocês sabem fazer o exercício de move aí, de mistura, né? Então, vamos falar de cinemática no modo geral. Vamos falar, a gente aqui, todos nós, tá? Nós sabemos trabalhar. O único problema é que a gente não fica atento aos detalhes. E às vezes ele vai misturar dois movimentos, ou às vezes ele coloca dois corpos com um move, o outro move. Não tem problema. Se for falar de encontro, pode ser que um seja move, o outro seja move. É só igualar as equações, uma do primeiro e outra do segundo grau. Não tem BO. Mas a gente tem que ficar esperto aí. Ele vai dando informação em cima da outra, né? E se você não perceber, você acaba juntando as coisas. Ou misturando, viu, cara? É muito comum, às vezes, o aluno pegar e colocar que esse 300 segundos é o total. Ou que o 300 segundos foi só no primeiro trecho. Acabar misturando os dados. A gente tem que separar as informações aí. Ver em cada trecho o que tem de dado em cada trecho para trabalhar. Beleza, mulher? Ian, Oi. aqui, me responde uma coisa que bugou aqui, deixa eu te falar. Como que eu vou saber? O primeiro, ele fala que parte do... Ah, tá, não, nossa. Não, ele deixou bem claro aqui que tem aceleração. Se tem aceleração, é MU. Não, tranquilo, agora foi. Nossa, mas um detalhe assim que... Mas é o que eu tava falando pra cara. Por isso que assim, ó, vai aparecer cinemática para vocês, é fato. Se só vai aparecer cinemática, ou se ainda vai aparecer misturado com alguma outra coisa, mas vai aparecer, é fato. Então, ó, eu no lugar de vocês, eu trabalharia assim, ó. Uma moto parte do repouso. Grifa, você já sabe que a tua velocidade inicial vale 0. Com aceleração constante. Beleza, se é constante, ele acabou de garantir para você que nesse trecho é move. É a principal característica para nós do movimento uniformemente variado, né? A aceleração ser constante. Além de garantir que a aceleração é constante, ele deu o valor. Às vezes ele fala que a aceleração é constante, mas não te dá o valor. Não tem problema, você vai trabalhar com outras equações que não dependem da aceleração ou até calcular essa aceleração. E olha lá, tudo isso que ele falou primeiro durante 30 segundos. Olha, ele forneceu o tempo desse primeiro trecho. Acabou. Eu vou ter um trecho, bolinha, bolinha lá, ó, pum. Eu tenho uma distância de 1. Eu sei já que tem um movimento uniformemente variado ali naquele ponto verde, né? Aquele trecho verde. Aí ele começa com o segundo trecho, ó. Em seguida, anda durante 5 minutos. Acabou de te dar o tempo. Você só precisa transformar para segundos para ficar de acordo com o sistema internacional. Com essa velocidade constante. Pronto. Agora ele acabou de garantir que teu movimento no segundo trecho é uniforme. Essa é a principal característica do movimento uniforme. Então, vocês precisam achar as características para poder entender que movimento que eu tenho. Sabendo qual é o movimento, aí você vê a gama de equações que você tem, caso seja move, ou a única equação, né? Se for mu é mais fácil. Mu, você sabe que a velocidade média é o ΔS sobre o ΔT, certo? Pior, não posso usar o sorvete? Lógico que pode, tá? Mas é que sorvete é quando você tem as posições da trajetória e tudo mais. Não é o caso aqui, então a gente vai ter intervalos apenas, né? ΔS, intervalo de tempo. Da velocidade média fica mais prática para nós, né? Só terminando aqui, ó. Aí você continua sabendo que a trajetória é que é a distância total. Pronto, viu que a distância total, eu vou ter que somar a distância do primeiro trecho mais a distância do segundo trecho. Vamos ver a Bruninha. Peão, então toda questão que não possui velocidade inicial, eu uso sorvetão. Bruna, depende do que ele pede. Depende do que ele pede. Você quer ver, ó, Bruna? Eu vou te explicar por quê. Olha só. Meninos, para a gente poder trabalhar... já volto em você, tá, Duda? Ô, Bruna, não tô te dando gelo, não. Mas olha só. A velocidade média é ΔS sobre ΔT. Agora estamos no trecho vermelhinho. Eu quero achar o D2. A velocidade média é a velocidade V, que eu coloquei em azul ali, ó. Aquela velocidade V. Tudo isso é igual ao ΔS, que ele vai percorrer no segundo trecho, que é o D2. Dividido pelo intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, ó, nós temos aqui, é o T'. Meninos, eu quero achar esse carinha aqui, não é verdade? Ó, eu quero achar o D2. Porque aí eu já tenho D1. Tendo D2, a gente acha a resposta, acabou o exercício e parte para a próxima, não é verdade? O T', nós temos. Ele vale 300 segundos. Mas quem que é essa velocidade V aqui? Eu não conheço essa velocidade, que eu sei, ele garantiu no texto, que ele vai manter essa velocidade V constante agora nesse segundo trecho aqui, não é?
Mas essa velocidade eu vou calcular como? Meninos, vocês concordam que essa velocidade do segundo trecho, que é constante, ela é a velocidade final do primeiro trecho? Olha só, vem cá. Vocês concordam que aqui no primeiro trecho ele foi acelerando, foi acelerando, foi acelerando, foi acelerando, quando ele parou de acelerar, que foi após 30 segundos, essa velocidade que ele tinha aqui, ó, é a velocidade ao final da fase de aceleração, daquele trecho que foi move. Então, olha só que interessante, a velocidade que é constante do segundo trecho, ela representa, é a mesma velocidade que é a final do primeiro trecho para nós. Então, para poder achar essa velocidade, eu vou voltar no primeiro trecho. E agora, Bruna, olha só que interessante. Apesar do V0 ser zero, para a gente poder descobrir a velocidade final, eu posso usar a equação do VVatt. Não é a única, tá? Já que nós conhecemos a distância agora, se quiser, poderia fazer um Torricelli também. Mas eu vou pelo VVatt, que é mais simples. E, de novo, Bruna, olha só. O V0 vale zero. Então, Bruno, eu mudaria a tua pergunta. Eu não perguntaria assim, ó, então toda questão que não possui velocidade inicial, eu uso sorvetão? Não. Toda questão que você não tem velocidade inicial, o sorvetão e o VVatt, eles ficam simples. Porque um termo da tua equação vai sumir. Um termo some. O sorvetão fica lindo, né? Fica aceleração sobre 2 vezes t quadrado. É maravilhoso com o V0, né? Agora, depende muito do que o exercício está pedindo. Então, sorvetão, não, eu quero a velocidade final. O sorvetão até ajuda. Você acha a distância, depois você joga no Torricelli, você acha a velocidade final. Mas no VVatt você já acharia muito mais rápido, tá? Ficou claro, Bruninha? Imagina, mulher, show de bola. Meninos, essa velocidade V é aquela velocidade azul que eu tô querendo. É a velocidade que ele atingiu ao final de 30 segundos do primeiro trecho. E a partir de agora, ele vai parar de acelerar. E agora ele vai manter essa velocidade constante. Então, ela vai ser a velocidade do nosso movimento uniforme. Tudo isso é igual à aceleração lá no primeiro trecho, que nós sabemos que é 1. Final, no segundo trecho, não tem aceleração. E o tempo que ele ficou acelerando no primeiro trecho, que é 30 segundos. Portanto, a gente descobre que essa velocidade ao final do primeiro trecho da fase de aceleração, ela vale 30 metros por segundo. E esse carinha agora, ó, é o que a gente vai substituir aqui. Então, nós vamos ficar, a velocidade vale 30. O D2 é o que nós queremos. E o T' vale 300 segundos. Esse 300 vai passar multiplicando 30, né? 300 vezes 10 daria 3.000 vezes 3. Isso daqui vai dar 9.000 metros. Porém, não representa a nossa resposta final ainda, né? Que a resposta final é que é a distância total percorrida por essa moto. Então, vamos lá. Essa distância total vai ficar o D1, que vale 450 metros. Agora ficou mais fácil, né? É só não errar na conta. Mas, fazer tudo isso errar na conta, vai enfiar o dedo na boca e rasgar até a nuca, né? Mais 9.000. Então, a gente vai chegar aí que a distância total percorrida pela moto é de 9.450 metros. Fique esperto que ele poderia pedir em quilômetros aqui, né? Lembra? Passar para quilômetros, você vai dividir por 1.000 esse valor. Ele ficaria 9,45 quilômetros. Não, é só assim que dá para fazer para passar por... Não, você pode fazer do jeito que você quiser. Quer fazer regra de 3, a maneira que você achar melhor. Belezura? A gente chegou aí que a alternativa correta é a alternativa A. Vamos ver. Peão, toda... Ah, não. Isso daí já foi, né, Bruno? Fechou, meninos? Peãozão. Fala, Zé. Como está se tratando do mesmo trajeto, poderia considerar que a posição final do primeiro movimento do Move vai ser a inicial do E1000, que aí eu poderia trabalhar com outras fórmulas do E1000? Pode sim. Ah, não, só que o então. problema, Zé, mesmo que seja prova aberta, não tem problema, tá? Você pode fazer isso. Aí você precisaria dar a numeração. Então, por exemplo, aqui é 0. Peraí. Sei lá, não precisa ser 0. Você pode chamar qualquer valor ali. Aqui, sempre, meninos, quando vocês forem chutar um valor ali, chama o 0 na origem. Fica mais fácil para você trabalhar, né? O S0 já vai sumir e tudo mais. Aí aqui você descobrir que é 450 e aqui é a tua posição final. Aí você teria que descobrir a velocidade, Zé, e agora você faria uma equação de sorvete. Então ficaria assim, ó. S é igual ao S0 no mu. A gente está começando o movimento uniforme quando ele estava na posição 450, né? Esse é o S0. Mais a velocidade que vai ser positiva, que você já viu que vale 30, vezes o tempo. Então ficou a equação do sorvete, né? Aí ficaria 450 mais 30
vezes 300. E aí, o que aconteceu? Nós estamos fazendo aqui, ó, 30 vezes 300, depois eu vim aqui e somei esse 30 vezes 300 com 450. Ó, isso daqui nada mais é que sorvete para nós. Aí você descobre que a posição é 9.450 e que, portanto, como ele saiu lá do zero e chegou no 9.450, andou 9.450. Fechou, Zé? Não, tranquilo. Eu perguntei porque eu fiz assim, aí eu achei que estava certo, se foi coincidência. Não, mas fechou Não, então. tá certinho. Eu até vou perguntar agora se não teve ninguém que pensou. Eu acredito que a grande maioria de vocês deve ter feito todos os exercícios, ou tentado fazer todos, pelo menos aí. Se não todos tentaram fazer, né? Se alguém quiser tirar foto aí, tira agora que eu vou apagar. 3 segundinhos aí. Mas vamos lá, meninos. Peão. Queria saber. Valeu, Zé. Queria saber se alguém pensou diferente. Manifeste-se agora ou mais tarde. Paguei. Ninguém pensou diferente? Então, meninos, eu vou mostrar um jeito diferente para vocês. Vocês já tiveram aula de gráfico, pelo menos 2 vezes. Pelo menos 2 vezes. Para quem está no BioRoss, já deve ter tido durante as aulas no cursinho aí. E a gente teve aula de gráfico aqui no curso de Ciência da Natureza, pô. Então, ó, um dos gráficos que eu falei para vocês que é muito famoso, que vai aparecer bastante para vocês, é velocidade em função do tempo, certo? Meninos, a única conta que vocês teriam que fazer para trabalhar com gráfico seria essa daqui. Essa conta seria inevitável, tá? A gente ia ter que fazer essa continha aqui. Porém, é uma continha simples, né? Dá para fazer até de cabeça. Então, olha que bacana. Eu sei que a moto parte do repouso. Então, ó, no instante 0, eu sei que ela parte do repouso, certo ou não? Vou montar o gráfico. E ela vai acelerar. A aceleração é positiva. Então, nós já sabemos que, por ser move, velocidade por tempo, o gráfico, a equação é o VVOAT, lembra? VVOAT é do primeiro grau, então é uma reta. E a aceleração, por ser positiva, você já sabe que a tua reta é crescente. Então, a moto, ela vai acelerando até atingir uma certa velocidade. Eu sei por quanto tempo ela acelerou aqui, não sei. Ele deu essa informação no texto. Não é sempre, tá, que ele vai dar o tempo. Aí, às vezes, se você quiser trabalhar, você pode desse jeito, mas às vezes você tem que calcular o tempo também. Aí dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer. Só que nesse caso aqui, o cara foi muito bonzinho. Olha só. Ele acabou de falar que ele acelerou por 30 segundos. E nós acabamos de calcular nesse quadrinho preto que a velocidade atingida foi 30 metros por segundo. O que essa moto fez depois? Depois disso, ela manteve agora a velocidade constante a partir desse instante de 30 segundos. Então, se a velocidade é constante, o gráfico da velocidade por tempo é uma reta paralela ao eixo T, né? Porque para qualquer instante que a gente pega aqui, ó, a velocidade tem que ter o mesmo valor, 30 segundos. Então, aqui, meninos, eu estou fazendo cheio de frescura, bonitinho, tudo retinho. Você vai fazer a mão livre isso daqui, tá? Você faz na prova aberta lá no espaço onde você tem para resolução, e isso daí vai ser a explicação dos seus cálculos, do seu raciocínio. O cara vai aceitar com certeza, tá? Com certeza. Bom, o segundo trecho demorou 300 segundos. A partir do instante 30, você tem aqui um instante 330. Acabou, meninos. Para a gente poder achar a distância total, nós aprendemos que quando tem gráfico de velocidade por tempo, se você achar a área do teu gráfico, você tem o teu ΔS. E nesse caso, você não vai ter que achar o ΔS do primeiro e depois o ΔS do segundo. Você já vai achar o ΔS total direto. Ó. A distância total aqui vai ser a área do gráfico. A área do gráfico é a área do trapézio, né? É a base maior mais base menor e vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Peão, eu sempre dou branco na área do trapézio. Deu branco, divide a figura, faz um triângulo e um quadrilátero. Não tem problema, aí você soma as 2 áreas. Então aqui, meninos, ficaria a base maior é 330, mais a base menor, que vai de 30 até 330, que dá 300, vezes a altura, que vale 30, tudo isso daqui dividido por 2. 330 mais 300 dá 630. 30 dividido por 2 dá 15. E aí a distância total, eu vou até fazer na calculadora só para conferir, né? Às vezes eu errei na conta ali. Mas 630 vezes 15, meninos, tem que dar os mesmos, e deu, tá? 9.450 metros. Olha que bonitinho. É um jeito que você pode fazer aí, sem frescura, tá? Você vai ficar fazendo linha retinha, tudo não bonitinho, que nem eu fiz aqui para vocês. Que aqui a gente está explicando, né? Mas que você já pode achar direto na tua área. Ou melhor ainda, né? Esse exercício aqui, de repente, mostra para você esse método. Pô, toda vez que ele me der gráfico, eu posso fazer a área, né? Pode fazer a área, sem problema nenhum.
Então, só colocar para vocês aqui, esse daqui é um outro jeitão, tá? Outro modo de fazer o exercício aí. Fechou, meninos? Vocês estão aí ainda? Vocês ficaram muito em silêncio. Tudo ok? Valeu, Karen. Bora pro próximo? Vamos lá, vamos correr, para dar tempo de terminar essa lista hoje. A lista não toda, tá? Deixei aí escolhi alguns aí para a gente poder trabalhar. Esse 5, filho da PUC. Olha só o que fala esse exercício. Um estudante analisa o movimento de uma partícula uniformemente acelerada. Então, olha lá, meninos e meninas. Uma partícula uniformemente acelerada. Então, ele está garantindo que tem aceleração, porém, é uma aceleração que varia uniformemente a sua velocidade. Então, esse pontinho aqui já garantiu para nós que o nosso movimento ele é uniformemente variado. Acabou. Você já sabe que é move, você já sabe com quais equações você vai trabalhar aqui. Sorvetão, Torricelli, Vevoati ou média aritmética. Ao ligar o seu cronômetro, presta atenção, se você vai ligar o seu cronômetro, é porque aqui ele está garantindo para nós que é um instante inicial. Então, o instante 0 vale 0. Pumba, liguei o cronômetro. A partícula está na posição x igual a 1 metro. Oh, que show, hein? Ele acabou de fornecer para você aqui, ó, qual era a posição dela no instante inicial, ou seja, qual é o nosso x0. Por x0 vale 1 metro. E tem, olha que outra informação importante. Lá no início, quando você soltou o teu cronômetro, tá? Tudo isso quando você soltou o teu cronômetro. E tem velocidade inicial nula. Então, a gente já sabe que o V0 vale 0. Ele começa a fazer uma tabela dos valores medidos, como apresentado a seguir. O valor em metros para a posição da partícula t igual a 2 segundos é... Caraca, meu, eu quero saber a posição da partícula por o t valendo 2 segundos. Se eu tivesse a equação de espaço em função do tempo para esse movimento, era só eu jogar o tempo, o instante, 2 segundos, que eu ia descobrir qual é a posição que ele se encontra naquele instante. Não é verdade? Uma equaçãozinha matemática, y em função de x. Se eu tiver o valor do x, eu consigo descobrir qual é o correspondente valor de y. Então, eu preciso descobrir a equação horária dos espaços dele. Meninos, equação horária dos espaços, ó, S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. Mas que V0 feio, né? Pronto, V0. Eu vou mudar um pouquinho, porque ele mudou as letras, né? A posição no espaço, que a gente chama por S, ele está chamando de X. Então, vou colocar aqui, ó, ao invés de S final, é X final. É o X inicial mais V0t mais A sobre 2t quadrado. Moçadinha, eu conheço a posição inicial, eu conheço a velocidade inicial. Aí eu tenho um instante, eu quero saber a posição dele no instante 2. Então, esses 2t aqui eu tenho como substituir o valor, 2 segundos. Só que vocês estão percebendo que a gente não conhece a nossa aceleração? Aí nós ficaríamos com duas incógnitas, né? A gente ia ficar com aceleração e com x. E aí você lembra da matemática. Fala, peraí, se eu tenho 12 incógnitas, eu preciso de 12 equações para resolver esse problema. Acabou. É exatamente essa linha, tá? A primeira equação que a gente tem, ó, x é o x0. O x0 está aqui em cima, ó. Vale 1 metro. Mais o V0t, o V0 vale 0. Então, já que esse V0 aqui vale 0, 0 vezes t dá 0. Não vai somar mais nada naquele termo, né? Mais a aceleração que nós não conhecemos sobre 2, vezes o tempo ao quadrado. Com essa equação, eu vou trabalhar primeiro no instante 1. Quer ver, meninos? Olha só. Se a gente trabalhar aqui primeiro no instante t, valendo 1 segundo, então, ó, se a gente trabalhar aqui no instante t igual a 1 segundo, eu sei qual é a posição que ele se encontra ao final desse 1 segundo. Ele deu na tabela, vale 2 metros. Então, eu vou substituir. Deixa eu mudar a cor. Aqui. Eu vou colocar o tempo, ó, no instante 1 segundo. Tá tudo bem aí agora, Karen? Ele está na posição final, que vale 2 metros.
Belezinha? Então, eu vou jogar na equação, ó. O x vale 2. Eu percebi. Você falou, sim, tudo ok, e caiu. Olha que maravilha, tava nada ok. Então, ó, o x vale 2, tudo isso é igual a 1, mais a tua aceleração sobre 2, vezes o seu tempo ao quadrado. Em qual instante nós estamos na posição 2? No instante 1 segundo. Então, agora é fazer conta para achar a aceleração, né? Ó. Percebam que esse 1 aqui que está positivo, se passar para o outro lado, ele fica negativo. Então, 2 menos 1, sobra 1, igual a 1 ao quadrado é 1 vezes a da A sobre 2. O 2 que está dividindo passa multiplicando, a gente descobre que a aceleração ela vale 2 metros por segundo a cada segundo. Não é a nossa resposta ainda, certo? Eu quero saber, na verdade, qual é a posição dele ao final de 2 segundos. Então, agora eu vou voltar nessa equação e vou ajeitar essa equação, porque agora eu tenho condições de montar ela. Ó, x é igual a 1 mais a, que vale 2, acabamos de calcular, sobre 2, vezes o tempo ao quadrado. O tempo agora que eu quero saber a posição, ó, é no instante 2 segundos. Eu quero saber a posição dele no instante 2 segundos. Então, eu vou jogar aquele 2 aqui. Fazendo continha, senhores, nós vamos chegar aqui, esse x no instante 2 vai ser, aqui 2 corta com 2 dá 1, né? Aí 2 ao quadrado é 4, vezes 1 dá 4, mais 1. A gente chega aqui, o x2 vale 5 metros. É teste, né? Eu acho que é teste, né? A cursa de Ciência da Natureza é por Enem. Tem que ser teste. Só tava ter colocado a questão aberta aqui para vocês. X2 vale 5 metros, tá aqui, ó. Alternativa B. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém pensou diferente? Tentou fazer de forma diferente? Falou, Pião, achei que dava para fazer desse jeito, mas me embananei, me enrosquei, não saiu. Dá para fazer com V igual a V0? O que é isso, V igual a V0, Karen? Ah, não saiu na hora que você digitou? Entendi. Você queria fazer com VVoat? Ixi, mulher. Deixa eu pensar aqui agora. Sabe por que não vai dar? Você não tem a velocidade final em nenhum dos instantes. Só se você pegar lá no instante 1 e calcular a velocidade, tá? Depois desse instante 1, ainda assim não daria para você resolver, não. Porque você não conhece a velocidade no instante 2. Não, até dá. No instante 1, você tem que fazer um estudo por gráfico, Zé. Gráfico do quê, Zé? De velocidade por tempo ou de espaço por tempo? Você vai respondendo aí, enquanto isso eu vou terminar de responder para a Karen. Karen, no instante 1, você tem que fazer um estudo da equação e montar a equação do VVoat ali. Só que você não ia ter aceleração. Aí você tem que dar um jeito de calcular a aceleração, que não seria pelo VVoat, teria que ser pelo jeito que a gente fez aqui. Aí, tendo aceleração, você ia ter que jogar no instante 2, descobrir a velocidade final no instante 2, e aí daria para você fazer por média aritmética. Aí você conseguiria descobrir o ΔS. O ΔS não é a posição, é o quanto você andou. Então, você ia descobrir, por exemplo, se no instante 1 ele estava no 2 e no instante 2 ele está no 5, é porque ele andou 3 metros de um instante para o outro, entendeu? Você ia encontrar o ΔS, mas acho que daria mais trabalho, tá? Daria mais trabalho. E teria que fazer conta para ver se realmente ia dar. Então, dá mais trabalho, Karen. Zé, ó, gráfico espaço por tempo, cara, ia ficar complicado, tá? Você ia ter que trabalhar as equações, porque não dá para você trabalhar gráfico, não dá para fazer nada, é uma parábola, né? Como é movie, é uma equação do segundo grau para nós aqui. Então, no gráfico espaço por tempo, uma parábola. No gráfico velocidade por tempo, a área te dá o espaço, mas você também não teria as informações, né? Quais são as velocidades em cada instante, até o instante final, pelo menos? No instante 1 tem o instante 2, no instante 0 tem o instante 2. Aí você cairia no mesmo caso que a Karen. Mas no gráfico velocidade por tempo, daria talvez para trabalhar em função da mesma coisa que eu expliquei para a Karen agora, tá?
Aceleração por tempo, você não vai resolver nada, cara. Aceleração por tempo, a única coisa que ela te dá é área, delta V, o quanto variou a velocidade, não te ajuda, tá? E a tangente só dá a sobreaceleração ou arrancada, né? É uma aceleração que a gente não trabalha, é a aceleração da aceleração. Ela existe, mas a gente não trabalha no pré-vestibular. Ela existiria, ela tem naquela equação do terceiro grau que vocês tinham aí de uma das listas, que muita gente mandou dúvida para mim aí, né? Peão, como é que eu faço a porcaria aqui? E teve alguns alunos que eu tenho uma videoaula de derivada, né? Aí eu mandei essa videoaula de derivada para alguns alunos que pediram e deu para resolver. Tem que ser por derivada, não tem como, né? Não tem, Zé, não tem. Tem assim, só que nem nessa questão aí que ele dá o gráfico de espaço por tempo do terceiro grau, que esse tem o movimento que você está citando. Aí você deriva, cai na equação da velocidade, e aí dá um instante para achar a velocidade, ou te dá uma equação do quinto grau, vai que seja. X em função de t a quinta. Aí você só tem que jogar o instante lá para descobrir qual é a posição. Aí já não é mais física, é matemática, né? É qualquer polinômio que você trabalha na matemática que ele te dá o x para achar o y. Nesse caso, é muito raro aparecer, mas pode aparecer. Mas fazer um estudo da curva, não, pode parar, não vai aparecer para vocês. O máximo é segundo grau. Fechou, meninos? Vocês vão ficar bravos comigo ainda. Vocês vão ficar muito putos. Bora, vamos dar um slide, hein? Quem quiser tirar foto, tira foto agora. Em 3, 2, 1. Fui. Fomos. Semana que vem eu não dou aula para vocês, viu? Na semana que vem tem que ver com o dia o que eu vou fazer. Semana que vem eu não vou dar aula para vocês, vou ter que faltar. Semana que vem eu vou estar viajando, vou estar na estrada, só se eu der aula pelo celular, acho que não vai ficar bom, não. Bora lá, meninos, vamos pro próximo. O próximo é o sexto já, filho da PUC também. Esse daqui é o cão chupando manga, hein? Olha só. Um automóvel, vamos lá, vamos grifando. Um automóvel parte do repouso. Então ele garantiu para você que a velocidade inicial vale 0. Eu não lembro agora quem foi que perguntou, né? Acho que foi a Bruna, né, Bruna? Bruninha, falou que V0 é 0, meu. Sorvetão, Torricelli, Vevoati, todas elas que têm V0, fica bacana trabalhar, porque já some um termo para você, certo? Eu esqueci que é hora de falar o Torricelli também, né? Torricelli também some o V0, que ainda é um V0 ao quadrado, fica mais lindo ainda. Um automóvel parte do repouso em uma via plana, onde desenvolve movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, mais claro que isso não tem como, né, meninos? Ele acabou de falar que tem um movimento uniformemente variado e ainda botou um retilíneo no meio. Beleza, Bruna. Ao se deslocar 4 metros a partir do repouso, ele passa por uma placa sinalizadora de trânsito e 4 segundos depois passa por outra placa sinalizadora 12 metros adiante. A aceleração desenvolvida pelo automóvel é Jesus Cristo. Esse é aquele que você enfia o dedo na boca, rasga até a nuca dando 2 voltas, chega na orelha, do outro lado. Olha lá o que ele deu aqui, ó. A ideia é essa daqui. Meninos, você percebe que quando a gente resolve para vocês aqui, não importa quem esteja dando aula para vocês, quando a gente faz um esqueminha, não fica mais fácil vocês entenderem? Não perde tempo, então. Não perde tempo. Faz um esquema. Faz um desenho lá para vocês, representando, olha lá, ó. Põe um corpinho, e ó, é desenho bem mal feito, é para você poder entender, bem mal feito assim, nítido, né, fugiu a palavra, meu Deus do céu. A gente vai falar da letra, que tá um garrancho. Fugiu a palavra, não tem que fazer letra bonita. Legível. Que é um desenho legível, tá? Um desenho que seja legível, mas sem frescura. Não precisa ser colorido, não precisa ser tudo retinho, a mão livre. Não tem dor de cabeça com isso daí, não. Então, ó, a velocidade inicial desse corpinho, eu sei que vale 0. Eu sei que ele está no movimento uniformemente acelerado. Então, aqui eu tenho uma aceleração que é constante para nós. Ele já garantiu, falando que esse movimento é uniformemente variado. Só que ele falou o seguinte: ele vai andar e após 4 metros, então esse corpo andou, e após 4 metros, ele passa por uma placa sinalizadora. Uma placa aí de quilômetro ou de cidade, saída, qualquer coisa desse tipo. Tem uma placa aqui.
para ele. Essa placa está 4 metros adiante do ponto de partida para nós. Agora, olha o que ele fala. Ao se deslocar 4 metros a partir do repouso, já marcamos esses 4 metros, ele passa por uma placa sinalizadora de trânsito. E 4 segundos depois, meninos, é aqui que vocês têm que interpretar. E a partir dessa posição agora, ó, 4 segundos depois, esse corpinho passa por uma outra placa sinalizadora. Então, vou desenhar uma outra placa aqui, ó. Pronto. Vocês viram que eu estou fazendo com frescura, que eu estou desenhando até a placa, né? Para, né? Não precisa disso. Tá aqui o teu corpinho. Que ele garante que é uma placa que está 12 metros adiante da segunda placa. A pergunta dele foi: qual é a aceleração desse corpo? Sendo que ele não deu mais nada para vocês, né? Meninas, quando você tem uma série de informações, você percebe que ele dá informação, qualquer equação você vai ver que dá para trabalhar. Talvez uma você faça 2 contas, a outra você faz uma, mas você resolve rápido, tá? Começou a perceber que falta dado, eu vou jogar um sorvetão, pô, mas não tenho esse dado. Eu vou jogar um torre, mas tá faltando 2 dados ainda. Eu vou jogar, estão faltando 2. Tá faltando dado, não tem outra opção, é montar sistema. Sistema, equaçõezinhas. Você vai montar uma equação, uma segunda equação, uma terceira equação, uma quarta equação, quantas equações vocês quiserem, tá? Vocês podem aplicar, olha só o que vocês podem aplicar. Sorvetão, Torricelli e Vevoati no primeiro trecho, vamos colocar nome, no primeiro trecho, ó, de A até a B, no segundo trecho, de B até C, e no trecho total, que é de A até C. Vocês têm 3 equações para poder aplicar em 3 trechos. Você tem um total de 9 equações, gente. Não é possível que você não consiga resolver. Dá trabalho? Dá trabalho, mas a gente sabe resolver. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou primeiro trabalhar no trecho AB e eu vou calcular essa velocidade aqui, ó. Eu vou chamar essa velocidade de VB para nós, tá? Eu vou tentar determinar essa velocidade, ou em função de números, se eu tiver condições de calcular, ou em função de letra mesmo para nós. Então aqui, ó, eu vou trabalhar primeiro no trecho AB. Meninos, lembra que eu falei para vocês que numa prova aberta, não precisa ficar indicando, calculando a velocidade no ponto B. Não precisa disso. Não precisa, tá? Se essa questão tivesse caído numa prova para mim aberta, eu ia fazer exatamente do jeito que está na tela para vocês, tá? Eu ia indicar essa figura aqui, ó, bem mão livre ali, tá? Só legível, mas bem rapidinho a figura. E eu colocaria aqui, ó, trecho AB, para uma organização, para organizar as ideias apenas. No trecho AB, eu vou fazer isso daqui, ó. V final é o V inicial, mais 2 vezes A vezes delta S. Pião, por que você optou por Torricelli e não por sorvetão? Meninos, eu estou optando por Torricelli, que eu vou tentar procurar trabalhar com a mesma equação em todos os trechos que eu for trabalhar aqui, tá? Depois eu acho uma outra equação para montar o sistema. Então eu vou trabalhar no trecho AB, depois no trecho AC. E eu vou aplicar Torricelli. Por que Torricelli? Porque eu não conheço o tempo do trecho AB e eu não conheço o tempo do trecho AC. Eu conheço o tempo no trecho BC, mas no trecho total AC eu não conheço. Tá sem tempo? Usa Torricelli. Por isso que eu estou optando por ela, tá? E por que Torricelli desde o trecho A até o trecho B? Porque eu percebo que no início, ó, a velocidade vale 0. Então, já que essa velocidade vale 0 para nós, a gente vai ficar que a velocidade ao final do trecho AB, ou seja, o VB ao quadrado, é igual a 2 vezes A, vezes o ΔS que ele vai percorrer aqui, ó, que vale 4 metros. Portanto, a gente chega aqui à velocidade VB, ela vai ficar raiz quadrada de 2 vezes A vezes 4. O 4 dá para sair da raiz, né? Raiz quadrada de 4 no bom sentido é 2. Então fica 2 vezes a raiz de tudo que ficou lá dentro, ó, que é o 2A para nós. Pronto, eu estou com uma equação e 2 incógnitas aqui, certo? VB e A são as minhas incógnitas. Agora eu vou em outro trecho. Eu vou optar por trabalhar agora com o trecho AC. Então, por que AC e não BC? Porque, meninos, no trecho BC, a minha velocidade inicial não vale 0. Vocês têm que tomar cuidado com isso.
Se você for trabalhar do trecho BC, tem uma velocidade lá no ponto B. Não é 0, ele tem uma velocidade, que é o VB, e vai ficar em função daquele trambolho que você achou ali. Então, se você pega desde o começo, o teu V0, desde o ponto A, aí ele vale 0. E aí, de novo, um termo, Bruninha, vai sumir para nós, né? Então, aqui, ó, de novo, agora no trecho AC. Pião, mas eu poderia trabalhar no BC? Lógico que pode. Eu só acho que vai dar mais conta para você trabalhar, tá? Só por causa disso. De novo, nós sabemos que lá no início a velocidade inicial vale 0. Aí nós vamos ter que a velocidade, que eu vou calcular agora, ó, é esse trambolhão aqui, ó. A velocidade no ponto C. Vou chamar de VC. Então vai ficar VC ao quadrado é igual. O V0 é 0, então vai ficar 0 ao quadrado é 0, mais 2 vezes o A, vezes o ΔS. Cuidado! Desde o ponto A até o ponto C, ele percorre essa distância total, ó, que é 4 mais 12. Dá um total de 16 metros. Beleza? O quadrado vai passar em forma de raiz, né? Quadrado, então vai ficar raiz quadrada de 2 vezes A vezes 16. O raiz quadrada de 16 é 4. Então a gente descobre que essa velocidade VC vale 4 vezes raiz de 2A. Percebo que agora eu tenho duas incógnitas, só que não são as mesmas duas da primeira equação. Então nós temos no total 3 incógnitas. Então eu preciso de 3 equações para resolver isso daí. Boa, Bruninha. Você vai levar mais ainda, mulher. Primeiro você vai querer bater, depois você vai colocar no coração. Vocês vão ainda ficar bravos comigo. Estou sentindo isso. Meninos, eu conheço VB em função de A. Eu conheço VC em função de A. Mas olha que interessante. No trecho BC, ó, no trecho BC agora, tá? Tô olhando aqui nesse trecho, ó, BC. Eu sei qual é o espaço que ele percorre e eu sei quanto tempo demorou para ele percorrer esse espaço, certo ou não? Então vocês concordam que no trecho BC dá para a gente calcular a velocidade média? Eu sei qual é a velocidade média nesse trecho. Ele andou 12 metros em 4 segundos. Em média, ele está andando 3 metros por segundo. Simples assim. Mas como é move, e é o mesmo move para nós, existe uma equação que a gente sempre esquece dela, né? Que a gente acaba não trabalhando com ela, mas que acaba sendo importante, que é o quê? A velocidade média é a média aritmética das velocidades. Lembra dessa equaçãozinha? Olha que interessante. A velocidade média no trecho BC seria o ΔS no trecho BC, dividido pelo intervalo de tempo nesse trecho. É igual a velocidade no início do trecho B, que é o VB, mais a velocidade final nesse trecho, que é o VC. Tudo isso dividido por 2. Agora é só colocar os valores que nós temos, ó. O ΔS de B vale 12, o ΔT vale 4. A velocidade VB nós vimos que vale 2, raiz de 2 vezes A, mais a velocidade em C que vale 4, vezes raiz de 2A. Tudo isso daqui dividido por 2. Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou simplificar aqui embaixo. 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Aí aqui dá para simplificar o 12 e o 2, ó. 12 dividido por esse 2 dá 6. Então nós vamos ficar com a nossa equaçãozinha assim, ó. 6 é igual 2 vezes raiz mais 4 vezes raiz, é raiz de 2A, né? É igual essas raízes. Então, eu tenho 2 raízes mais 4 raízes, ou seja, nós temos um total de 6 raízes. Raiz do quê? De 2 vezes A. O 6 corta com 6, então aqui fica 1 e 1. Então, nós vamos ficar aqui 1 é igual a 1 vezes raiz de 2 vezes A. Propriedade matemática, ó, eu posso pegar um lado e elevar ao quadrado. Mas para manter a igualdade, eu tenho que pegar o outro lado e elevar ao quadrado também. 1 ao quadrado é 1. E raiz quadrada elevada ao quadrado, corta a raiz quadrada, sobra 2 vezes A. O 2 passa dividindo. A gente descobre que essa aceleração vale meio metro por segundo ao quadrado. 0,5 ou 1 sobre 2. Aí você pode deixar do jeito que você quiser.
que deu aí para nós a alternativa. Dúvidas? Peão, Oi. essa era a maneira mais rápida de fazer esse exercício? Ai, Zé. Não. Não, Não. pelo amor de Deus. Como é que fazia mais fácil? Não, cara, mas é assim, ó. A gente vai fazer daqui a pouquinho, tá? É porque esse exercício em si dá para fazer de um outro jeito, mas é apenas esse, não são todos, tá, Zé? Não são todos. Em função dos números, dos valores. Por exemplo, se aquele 4 lá fosse um 3, se o 4 segundos fosse... Não, 4 segundos não. Se o 12 fosse 13, fosse 12... Qualquer outro valor ali que ele mudasse, já não daria mais para fazer de outro jeito. O único jeito seria esse daqui. Aí, assim, esse daqui, ou se trabalhando com sorvetão ao invés de Torricelli, aí joga com Vevoati. Falei para vocês têm possibilidade de montar 9 equações, vocês vão ter 3 incógnitas, vocês precisam de 3 equações para resolver, certo? E pode sim acontecer, quando você jogar uma equação dentro da outra, você chegar no final de trabalhar que 6 é igual a 6. Aí você vai lá, caçamba, né? Para não falar outro palavrão. Caramba, 6 é igual a 6, eu sei que 6 é igual a 6. Beleza, não fica bravo. 6 é igual a 6, é verdadeiro. Então isso mostra para você que as equações que você montou ali, elas estão certas. Você só não soube jogar uma equação dentro da outra. Não perde tempo, já pega aquela equação e joga dentro de uma outra equação. Que aí vai chegar a resposta para você, tá? Mas repetindo, esse exercício em especial, ele dá para fazer, tá? E normalmente, às vezes, eles preparam um exercício, quando que nem PUC, FUVEST, Unesp, tem algumas faculdades que os caras... Eu, por exemplo, ó, quando eu monto prova para meus alunos, primeiro, segundo, terceiro, quando eu coloco uma questão difícil, eu coloco sempre uma questão difícil que ela dá para resolver de 2 maneiras. Você pode fazer pelo jeito mais difícil, ou se você raciocinar e pensar um pouquinho, você resolve em uma linha. Não é o nosso caso aqui, a gente não vai resolver essa questão em uma linha, tá? A gente vai resolver em 2. Beleza, Zé? Fechou, Peão, valeu. Vocês enxergam o chat? Aqui, ó, que eu tô segurando. Não, Peão. Ah, vocês não vêem essa porcaria do chat aqui? Eu posso largar em qualquer lugar, então, que não vai atrapalhar vocês visualizarem a resolução. Porra, meu, toda vez eu fico jogando ele para um lado, para o outro, achando que atrapalha vocês. Caceta. Então, vou deixar aí nesse canto aí, só não atrapalha ninguém. Meninos, eu posso mudar o slide? Obrigado, Karen. Obrigado, Zé. Ou alguém precisa copiar ou tirar uma foto aí? Valeu. Eu gostei que assim muita gente respondeu, bombou o chat e também todo mundo falando aí. Próxima vez, fala um de cada vez, um de cada vez, vou deixar o tio no vácuo. Mudei então, hein? Vamos fazer esse exercício agora, ó. O exercício 5, filho da PUC. Bora fazer, meninos? Ó o famoso AI, mineirinho. Eu dei aula em Passos 4 anos. Nossa, que eu falo AI agora. Agora eu tô parando um pouco. De tanto que eu não vou para Minas mais, né? Converso pouco com vocês, uai. Nós já fizemos esse? Já fizemos, né? Mas não vamos fazer de novo. De novo. Meninos, só presta atenção agora, não copia mais nada. Depois você tira a foto e depois você copia em tua casa aí, tá? Pra você treinar. Mas só olha, só presta atenção agora. Quer ver? Um estudante analisa o movimento de uma partícula uniformemente acelerada. Eu não vou ficar grifando mais, tá? Ó, garantiu para nós que é move. Ao ligar o seu cronômetro, a partícula está na posição x1. Peraí, olha o que ele falou. Aqui, ele deu um instante 1 e um instante 2. Eu não quero 2, eu quero um instante 0. Então, ó, se eu colocar aqui um instante 0, ele está garantindo para nós que a partícula está na posição 1 metro. Certo ou não, meninos? Espera lá, espera lá. Ele começa fazendo uma tabela com os valores medidos. O valor em metros da posição da partícula no T2. Eu quero saber essa posição aqui. Ei, presta atenção no tio. É move, né? Ele já garantiu isso no texto. E vocês estão percebendo aqui, ó, que da primeira posição para a segunda, de 0 até 1 passou 1 segundo. E da segunda posição para a terceira, de 1 até 2, passou 1 segundo. Meninos, é move. E temos aí intervalos de tempos iguais. Falei para vocês no começo da aula passada
que toda vez que vocês estiverem move, não importa se é vertical ou horizontal, não importa. Se for move, em intervalos de tempos iguais, vale a regra do que para nós mesmo? Dos ímpares. O que a gente sabe? Que no primeiro instante, nesse primeiro instante aqui, ó, ele vai andar 1D. No segundo instante, que é igual ao primeiro, ele vai andar, é a regra dos ímpares, 3D. Certo ou não? Só que eu sei que daqui de 1 metro para 2 metros, ele andou 1 metro, né? Então esse 1D vale 1 metro. Ou seja, a gente sabe que cada Dzinho vale 1 metro. Se Dzinho vale 1 metro, é porque 3Dzinho vale 3 metros para nós. A partir da posição 2. Se ele anda 3 metros, é porque essa posição aqui vale quanto? São regras que vale a pena vocês entenderem como é que trabalha. Percebeu que é move tempos iguais, meninos? Vocês podem ter certeza, vocês têm regra dos ímpares lá. Ou para o tempo, ou para a distância para vocês. Olha como que a gente fez essa questão agora há pouco. Temos que montar uma equação, aí na equação jogamos no instante para achar a aceleração, para voltar na equação jogar um instante para poder achar a posição. Ou pela regra dos ímpares. Meu, mas se fosse prova aberta, posso fazer assim? Lógico que sim. Lógico que sim. Coloca lá a regra dos ímpares, ou regra do Galileu, você pode pôr qualquer nome, tá? Só coloca aí e se explica. Tempos iguais, ele anda 1 metro, ele vai andar 3 metros no segundo trecho, chegou na posição 5. Esse é aquele momento que eu ia chegar, se eu achar que vocês vão ficar bravos, me xingar, falar alguma coisa, vocês estão muito quietos. Agora eu tô ficando mais assustado ainda. Tá tudo bem aí, meninos? Preciso voltar? Tem que respeitar o professor, né, peão? Tem que o quê? Xingar a gente quer, mas tem que ter respeito. Não, pode desabafar, pode xingar. É que vocês precisam saber fazer das duas maneiras, né? Por exemplo, imagina que aqui fosse 0, que nem ele falou no texto, e aqui fosse 2 e aqui fosse 3. Pronto, já não é mais regra dos ímpares, né? Passou 2 segundos no primeiro trecho e 1 segundo no segundo trecho, né? Então precisa ter algumas condições. Sempre vai acontecer isso? Não, mas muitas vezes acontece? Acontece. Acontece bastante. É que a gente não repara só. Posso mudar? Tô mudando, hein? Quantos alunos tem na sala, meu? Tá com pouco aluno hoje? Não, tá com os 20 e pouco de sempre. Vocês estão perguntando pouco. Vocês estão cansados já? Semana que vem vai ser uma benção não ter aula do peão, então. Vamos para esse daí, meninos? Posso fazer? Não vai falar, Karen? Já fizemos esse de novo. Tá esperto agora, mulher? Meninos, esse daí respondendo a pergunta do Zé, né? E para Karen que falou no primeiro, já fizemos, está atenta, né, Karen? Obrigado, viu? Mas eu já programei para poder fazer os dois. Tem um outro jeito para vocês resolverem esse exercício. Tem um outro jeitão. Que é lógico, né? A preguiça. Pronto. Mais fácil, né? Traz o desenho de lá. E que é lógico, que vai ser regra dos ímpares também. Meninos, esse daqui ele garantiu para nós que é move, não é verdade? Ele garantiu para nós que é move. Piau, mas a gente não sabe se são intervalos de tempos iguais. O primeiro intervalo de tempo aqui, ó, a gente não conhece. A gente só conhece o segundo. É verdade, né? Mas, senhores, vocês estão percebendo que nesse primeiro intervalo de tempo ele andou uma distância que vale 4 metros? A distância que ele andou, vou chamar de Dzinho, vale 4 metros. No segundo trecho, a distância que ele andou vale 12 metros. E se você observar e pensar um pouco, 12 metros é 3 vezes 4, não é verdade? Se o nosso 4 é Dzinho, é porque essa distância aqui está indicando que vale quanto? 3Dzinho. Olha só que interessante, você viu que é 1, aí é 3, o próximo é 5. Você percebeu que está respeitando a regra dos ímpares. Espera lá. Se está respeitando a regra dos ímpares, é porque vale as condições da regra dos ímpares. É move e são intervalos de tempos iguais. Se o segundo trecho demorou 4 segundos, é porque o primeiro trecho, obrigatoriamente, também demorou 4 segundos. Acabou. De novo, vou trabalhar só no trecho AB agora, ó. Só que eu vou jogar nessa equação aqui, ΔS é V0T mais A sobre 2T². Por quê? Porque eu sei que o V0 vale 0, ele garantiu no texto.
Então, ΔS no trecho AB vale 4. A aceleração é que nós queremos. E a gente descobriu que o tempo no primeiro trecho é igual ao tempo do segundo, né? Que é 4 segundos. Então, aqui, ó, 4 ao quadrado é 16. 16 dividido por 2 dá 8. Então, fica 4 é igual a A vezes 8. O 8 passa dividindo. 4 dividido por 8. A gente chega que essa aceleração vale meio metro por segundo ao quadrado. Meninos, vocês vão começar daqui a pouco a fazer revisão, não é verdade? No próprio cursinho que vocês estiverem fazendo aí, já daqui a pouco começa a fazer revisão. Quando começar a fazer revisão, vai aparecer uma pancada de exercício cinemática. Toda vez que você for trabalhar com que tem trechos aí, que a análise é mais complexa assim, ó, dá uma olhadinha, vê se não existe regra dos ímpares para vocês. Mas pode acontecer, você falar, não tem, então vou ter que fazer conta mesmo, não tem outro caminho para fazer. Fechou, meninos? Gostou desses, é? Ficou mais contente com esse? Eu não pensaria nisso nunca, não, mas beleza. Agora você pensa. Tem razão, tem razão. Agora vocês estão sabendo. É, ninguém pensaria. Ninguém pensaria. Agora vocês pensam. Oxe. Agora, se tudo que vocês vão fazer, vocês vão ver se vale a regra dos ímpares, né? Vocês vão estar lá, espelhos esféricos, objeto... Peraí, a regra dos ímpares? Não vale, que pena, né? Mas tem em ótica que vocês vão tentar ver a regra dos ímpares agora. Meninos, vamos pro próximo. Ian, Oi. você tá me ajudando, tá? Tá me ajudando. Desculpa. Avelar, não entendi. Cortou o áudio. As suas regrinhas estão me ajudando a resolver os exercícios. Que bom. Demais, a faculdade também está aplicando. É bom não para aplicar na faculdade, né? Eu tenho uns amigos que fazem faculdade, amigo meu assim, já velho, da minha idade assim, né? Da nossa idade assim, né, Avelar? E eles me mandam. Tem um amigo meu aí de Ribeirão, que é mais perto de vocês. Aí toda semana ele me manda, ô Pião, me ajuda nesse trabalhinho aqui. Me ajuda nesse trabalhinho aqui. E aí ele fica bravo, ele fala, meu, você me explica aí, pô, é fácil entender. Os caras explicam lá, fala, mas é faculdade, velho. Faculdade, o cara vai ligar o foda-se pra vocês e você tem que camelar pra você aprender, né? Não tem jeito, não. Mas você não aprende nada, você vai aprender só que você colocar em prática mesmo, tá? Ó, mudei, hein? Deu slide. 7, da FEI. Olha só. Um balão de ar quente está subindo verticalmente com velocidade constante de 5 metros por segundo. Olha que bacana. O teu balão, ele está com movimento uniforme, certo? Peão, mas que força que está levando ele para cima? O balão está imerso no ar. Aí tem uma força empuxo do ar. Empuxo não é só para líquidos, empuxo é para fluidos, tá? Peão, mas como é que eu calculo o empuxo que o ar faz no balão? Da mesma forma, devagar. Densidade vezes o volume submerso vezes a gravidade. Só que nesse caso é a densidade do ar, não de um líquido, obviamente, tá? Então tem o empuxo e o peso do balão. E eles, no momento, o empuxo foi maior para poder acelerar o balão. Mas agora, nesse instante, ou nesse intervalo de tempo, o empuxo e o peso estão se equilibrando. Aí a resultante é 0, portanto, a velocidade mantém por inércia constante, 5 metros por segundo para cima. Quando o balão está 210 metros acima do nível do solo, o seu ocupante deixa cair acidentalmente um saco de areia que estava preso ao balão. Após ter sido solto, quanto tempo o saco de areia leva para atingir o solo? Bora lá, meninos. Vou fazer um esqueminha aqui, ó. Então, a gente tem aqui um balão. Esse balão já está a uma altura de onde o cara vai abandonar o saco de areia, deixa cair, né? Ele já está a uma altura aí de 710 metros, é isso? Não, 210. 210 metros. Obviamente, no local, nós sabemos que existe a aceleração da gravidade, né? Ele até fornece aí para nós. Aproximou para os 10 metros por segundo a cada segundo. Meninos, presta atenção, tá? Tem vestibular que às vezes coloca a tua gravidade valendo 9,8, tá? E aí a gente está muito acostumado a trabalhar com 10, a gente mete um 10 ali,
e vai dar resultado um pouquinho diferente. É 9,8, vai ter que trabalhar com 9,8. Fica atento aí nos valores que ele fornece, tá? Se ele não fornecer aí e não cortar a gravidade no meio do caminho, aí você arredonda, joga o 10, porque facilita a tua vida, tá? Bom, vamos lá. Ele garantiu para nós que a velocidade do balão, nesse instante, que é constante, tá? Então, o movimento é uniforme do balão, vale 5 metros por segundo. Essas foram as informações que ele deu no texto. Aí ele fala o seguinte: em um determinado momento, ele deixa cair um saco de areia. Olha o saco de areia aqui, ó. Saquinho de areia. Meninos, respondam para o tio aí, no chat, por gentileza. Vamos fazer uma aula um pouco mais participativa aí. Vocês estão muito cansados. Eu tenho aqui a trajetória 1. E eu tenho aqui a trajetória 2. Fala para mim, 1 ou 2? Qual é a trajetória que vocês acham que o saco de areia está fazendo? A número 1 ou a número 2? Já temos um empate. Ó, vocês vão alternar mesmo? Tá combinado? Ah, vocês não enxergam o chat, né? 2 está ganhando. 3 votos contra 2. O pessoal está indo para 2 agora. Eu vou esperar todo mundo responder, tá? Enquanto todo mundo respondendo, eu continuo com a aula. Em relação ao solo mesmo, para você, parado no solo, Karen. Muito bem perguntado, né? Não falei, mas para vocês olhando a tela aí, tá? E obviamente que essa 2, meninos, é fazendo isso daqui, ó. Seria, ela sobe e volta sobre ela mesma, tá? É porque ia ficar muito feia, então eu desenhei um pouquinho do pro lado, mas não tem esse pouquinho pro lado, não. Ela vai e volta na vertical. Fala, Zé. Então, ó, o que eu tô falando, ela não, esse deslocamento horizontal que eu coloquei nela é só para eu não desenhar uma linha em cima da outra, tá? Ela vai descer, subir e descer em cima dela no meu desenho. Ela não tem esse deslocamento lateral, não. É que não tem como eu desenhar. É o 2 mesmo? Meninos, por incrença que parível, muita gente responde essa, tá? Mas não é essa. Aí, caraca, a Karen respondeu 1 e ela não estava aí. Karen, você está me ouvindo já? Sim, então olha só. Eu estava falando, aí eu vi que você estava voltando a sala, ou seja, você não estava. Apesar, muita gente marca essa, tá? Muita gente marca essa, acredita que é essa a trajetória, mas não é essa daqui. Não é essa, meninos. Sabe por que não é essa? Porque no momento que o cara vai soltar o saco de areia, vocês concordam que o saco de areia estava junto do balão? O saco de areia estava andando junto do balão. Isso significa que se o balão estava subindo, o saco de areia estava junto do balão subindo. No momento que eu estou segurando o saco de areia para fora do cesto, ele está subindo junto com o balão a 5 metros por segundo. A hora que eu solto, esse saco de areia, ele tem uma velocidade inicial que vale 5 metros por segundo. Pião, não é possível. Não é possível, porque eu já passeei de balão e a hora que eu solto um objeto, ele cai em relação ao balão. Ele cai em relação ao balão, meninos. Por quê? Os dois estão subindo juntos. No momento que você solta, o balão tem a força em puxo e levando ele para cima ainda. E mantém a velocidade constante. O saco de areia, não. O saco de areia, a única força que vai estar atuando é o peso. Desprezando a resistência do ar aqui, é o peso. E aí significa que o peso começa a desacelerar ela. O saco de areia sobe também, mas ele vai diminuindo a velocidade. Como a velocidade dele fica menor em relação ao do balão, o balão acaba deixando o saco de areia para trás. Mas não significa que o saco de areia automaticamente cai. Ele primeiro, ó, vai ter que desacelerar, tirar essa velocidade inicial de 5 metros por segundo.
Aí ele vai desacelerando em função da gravidade, desacelerando até que ele chega na altura máxima aqui, que é onde ele para. Aí ele inverte o movimento e aí sim ele começa a cair. Ficou claro para todo mundo que é a trajetória 2 que ele realiza? Ó, e a trajetória 2, repito, tá? Seria isso daqui, ó. Sobe, para e desce sobre o mesmo caminho, tá? É que eu desenhei um pouquinho curvo só para não ficar um desenho em cima do outro ali, senão ia ficar zoneado para vocês. Peão, Oi. se Beleza, fosse Caio? uma questão de vestibular que desse esse trajeto do jeito que você fez, ele teria que explicar em algum momento do texto para desconsiderar essa transição na horizontal, para considerar a afirmativa verdadeira, ou não? É, na hora que ele coloca isso daqui, Zé... caramba. Na hora que ele coloca isso daqui, ó, subindo verticalmente. Ele já desprezou esses efeitos laterais, tá? E aí, você vai sempre considerar uma regra. Uma regra que você sabe da regra. Você pode confiar na figura que o cara te fornece? Jamais. Exatamente. Então, assim, você sabe que a tua figura vai estar fora de escala, você sabe que a tua figura pode ter um errinho ou outro ali, mas é só por causa do desenho, tá? É porque se o cara vai fazer a prova, Zé, se for acontecer isso, ele der o desenho para você, no computador, a gente fazendo no computador, fica mais bonitinho, dá pra gente colocar uma linha subindo e uma linha descendo rente àquela que subiu, não tem problema, tá? Aqui a mão livre é muito difícil a gente fazer, fica ruim para vocês enxergarem, né? Então, e você também, tá? Na hora da prova aberta, você coloca, você faz isso daqui, ó. Você pode fazer um pouquinho mais perto e nem fala nada. Se você não falar nada de movimento horizontal, o cara vai entender. Porque não é o teu desenho que vai contar, é a tua resolução, na verdade, né? O teu desenho é apenas um auxílio dentro da sua resolução. Beleza, Zé? Entendi, valeu, peão. Falou, irmão. A Laurinha, peão, não entendi um empuxo. Pensei que houvesse empuxo só em líquidos. Então, empuxo acontece em qualquer fluido. Exatamente, Laura. Exatamente. A hora que você tem um balão aqui, ó. A hora que você tem um balão, você tem pressão atmosférica, ó, atuando em todos os pontos do seu balão aqui, ó. Só que você concorda, por menor que seja, tá, Laura? Você concorda com o tio que quanto mais baixo no balão, mais pressão atmosférica você tem? Maior é o valor da pressão atmosférica lá embaixo comparado com lá em cima? Sim, né? Então, ó, divide esse balão no meio. Olha só que bacana. Aqui em cima, você tem um monte de pressãozinha tentando empurrar essa parte azul para baixo. Aqui embaixo, você tem um monte de pressão tentando empurrar o balão para cima. E você percebe que esses, entre aspas, vetores, porque pressão não é grandeza vetorial, tá? É escalar. Mas esses vetorzinhos aí, eles são maiores embaixo do que em cima. Então, acaba resultando numa força para cima. E por que força? Lembra dessa equação? Ó? Caramba. Pressão é força sobre área. Então, se você pegar aí a pressão e multiplicar pela área do balão, te dá uma força. E essa pressão total multiplicada pela área total do balão te dá uma força resultante que é para onde? Vertical e para cima. Nesse caso, é o empuxo para nós. A mesma ideia, Laura, é para líquidos, tá? Imagina que tudo isso daqui fosse uma bola mergulhada na água da piscina, ó. Você tem as pressões hidrostáticas em cima, empurrando o corpo para baixo, e tem a pressão hidrostática embaixo, empurrando o corpo para cima. Só que a pressão hidrostática embaixo está numa maior profundidade. Por menor que pode ser uma pequena diferença, mas tem uma maior profundidade. Portanto, a pressão hidrostática é maior, acaba gerando um empuxo vertical para cima, resultante ali para nós. O empuxo sempre vai ser vertical para cima? Não. O empuxo ele pode ser vertical para baixo, ele pode ser horizontal. Quem vai fazer engenharia civil, não sei se aqui na sala tem alguém, vai ter mecânica dos fluidos. Em mecânica dos fluidos vão estudar empuxo em barragens. Barragem tem comporta que é inclinado, o empuxo é perpendicular à comporta, empurrando para baixo. Um exemplo, tá? Só para... Eu sei que não faz parte do exercício, mas já que... Imagina que vocês têm no fundo de uma piscina uma caixa, um cubo, tá? As arestas verticais são exatamente verticais. Você tem o líquido. Olha que bacana nesse caso, Laura. Você tem empuxo... Aqui, empuxo não, perdão. Pressão hidrostática aqui em cima desse bloco. Você tem pressão hidrostática na lateral. E conforme vai afundando, ó, a pressão hidrostática vai ficando maior. Se eu falar para você, e eu preciso te dar essa informação, tá? Essa informação é obrigatória.
Se eu falar para você que esse bloco está perfeitamente encostado no chão da piscina, que não entra água embaixo dele, pô, você não tem água embaixo dele, não tem ninguém tentando empurrar ele para cima. Isso significa que nesse caso, olha que bacana, você tem a força-peso, que é vertical para baixo. Você tem a normal, porque ele apoiou na superfície, vertical para cima. E você tem um empuxo, que nesse caso, com certeza, esse empuxo é vertical para baixo para você. Ficou claro? Então, o empuxo é resultante da pressão hidrostática para nós, que pode ter em qualquer fluido, seja líquido ou gás. E você calcula da mesma forma, usa a formulinha devagar. O empuxo, ó, é devagar. Isso aqui é a gravidade, aqui é o volume submerso, que nesse caso, ó, é o volume total do teu balão, tá? Então aqui seria o volume total do balão. E aqui, ao invés da densidade do líquido, seria a densidade do ar. Entra do mesmo jeito. Nesse caso, não necessariamente, viu, Karen? Nesse caso aqui, ó. Você está falando nesse caso aqui, né? De nada, Laura, imagina. Dona Karen, nesse caso, né? Não necessariamente, viu? Se o teu peso vale 10 newtons, o teu empuxo pode ser 1, pode ser 2, pode ser 5, pode ser 8, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 1.000, 2.000, 1 milhão. Não importa o valor dele, desde que ele não rompa o fundo, né? Não quebre a resistência do fundo ali, aí quem vai aumentando é o valor normal, que a normal vai ser exatamente o peso mais um empuxo para nós aqui, entendeu? Vai depender do que o empuxo? Vai depender da densidade do líquido, da gravidade do local e do volume submerso. Se tiver um corpo com volume submerso ali muito grande, ele acaba tendo um empuxo muito grande, vertical para baixo, no caso, para nós ali. Fechou, Karen? Belezura? Vou apagar tudo aqui, tá? Se alguém quiser tirar foto, tira agora aí, que eu vou apagar. Que a gente fugiu totalmente do exercício, né? Totalmente não, né? Comentamos de empuxo aí, mas não ia usar para o exercício. Mas não tem problema, tá? Vocês podem perguntar, acho que fica bacana para vocês assim até, né? Essas curiosidades no meio do caminho. Já apaguei, hein? Apaguei. Ah, não sei por que eu fico falando aqui que eu vou apagar, né? Vocês pegam a aula depois gravada. De vez em quando falha as coisas. Bom, meninos, ficou claro para todo mundo a trajetória 2 em relação à trajetória 1? Ele não vai, ele cai em relação ao balão, mas em relação à superfície terrestre, ele continua subindo ainda. Ele vai ter que primeiro desacelerar, perder aquela velocidade inicial, inverter o movimento e descer acelerado. Mas, senhores, olha só que bacana. Nesse tipo de exercício, obviamente, né? Fala pro tio, é mu ou é move? E quem responder, me fala por quê. Se errar, não tem problema nenhum, tá? Mas vocês acham que agora o estudo do corpo do saco de areia é mu ou move? A Bia mandou mu. Bia, por que você acha que é mu? Aí é que tá, dona Bia. A Bruna também deve ter ido na mesma linha, né? Laura, por que você acha que é move? Isso. Olha só, Bia, Bruna e quem também estava achando que é mu, né? Ele garantiu para nós aqui que a velocidade é constante. De quem? Do balão de ar. A partir do momento que eu soltar o saco de areia, meninos, esse saco de areia, ele não tem mais o empuxo do balão levando ele para cima com velocidade constante. Esse saco de areia tem apenas o peso dele, ó. E aí, olha que bacana. Lembra da segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração? A única força que age nele é o peso. O peso é a resultante. Peso é a massa vezes a gravidade. Nossa. Tudo isso igual a m vezes a. M corta m. Significa que ele tem uma aceleração agora. E a própria aceleração da gravidade. E essa aceleração da gravidade nós sabemos que é o quê? Constante. Garantindo para nós, portanto, que o movimento é uniformemente variado. Tanto é que esse saco de areia, Bia e Bruna, né, que tinham colocado mu, e mais quem pensou mu, tá? Esse saco de areia não vai ficar acompanhando o balão do lado dele, com movimento uniforme. Ele vai desacelerar, ele vai diminuir a velocidade até parar e inverter o movimento para aumentar a velocidade para o lado contrário. Variou a velocidade é porque tem aceleração. Quem é a nossa aceleração? É a gravidade. E essa aceleração, ela é constante, garantindo para nós que o movimento é uniformemente variado. Ficou claro, meninas?
Não vai. Nesse aqui não vai, Bia. Até porque ele quer saber o tempo total aqui, nem sei se ajudar por. Não, mas não vai ser demorado isso aqui, não. Isso daqui é a interpretação dele que é demorada, né? Demorada sim. É onde a gente tem que tomar cuidado. Entender que o saco de areia não vai subir com velocidade constante. A primeira coisa é entender que ele não vai começar a cair, né? Que ele vai primeiro subir, mas que não é movimento uniforme. Era movimento uniforme antes dele ser solto. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Porque agora, olha só, olha que bacana. A gente conhece qual é o ΔS dele. Certo ou não? Eu sei qual é o ΔS dele. Eu sei a velocidade inicial, eu sei a aceleração e eu quero o tempo. Eu só não tenho a velocidade final com que ele chega no solo. Se eu estou sem a velocidade final, meninos, eu posso trabalhar que o ΔS é V0T mais A sobre 2T quadrado. Fechou? Não influencia, Laura, porque no balão, você tem isso daqui, ó. Você tem o peso do balão, só que você tem um empuxo, certo? E aí, olha o que acontece. O empuxo está com a mesma intensidade do peso. Que garantia que eu tenho? Porque a velocidade dele é constante. Falou que a velocidade é constante e força resultante é zero. Então, ó, se você colocar na segunda lei de Newton, ó, vai ficar empuxo menos peso é igual a m vezes A. Bom, o empuxo menos peso, eles têm o mesmo valor. Então, ele menos ele dá zero. Aí a massa passa dividindo, zero dividido por qualquer coisa dá zero. Então, você chega que a tua aceleração vale zero, né? Por isso que a velocidade é constante, o movimento é uniforme. Ah, Pior, mas em algum momento o empuxo foi maior que o peso, para poder tirar o balão do repouso e movimentar ele, acelerar. Exatamente. Mas nesse intervalo que nós estamos estudando, ele já garantiu que o movimento é uniforme do balão. Tudo bem, Laurinha? Tudo bem? Então, meninos, ó, dica. Toda vez que ele der movimento na vertical assim, eu oriento vocês a colocarem um eixo X como referência. E, de preferência, apontando para cima, tá? Então, eu posso pôr apontando para baixo, o lado positivo? Pode. Eu só não gosto de pôr para baixo, porque nós estamos acostumados a trabalhar com o eixo Y para cima, né? Então, eu não mudaria o padrão que vocês têm desde o fundamental. Desde o ensino fundamental, vocês jogam o Y para cima, né? Então, ó, eu colocaria aqui uma trajetória, espaço medido em metros, positivo. Aí, meninos, olha que bacana. Eu vou falar que o chão é zero. E eu vou falar que o início aqui, ó, onde o balão, o saco de areia foi abandonado, é a posição 210, certo? Porque está 210 metros acima. Então, olha que bacana. Lembre-se que o teu ΔS é a posição final menos a posição inicial, hein? V0T, mais a aceleração, que aqui no caso é a nossa gravidade, sobre 2, vezes T quadrado. Então, vem cá. Quando o saco de areia chegar no solo, quando esse saco de areia chegar no solo, ó, a posição dele, final, é zero. Então, vamos colocar aqui, ó, posição final é zero. Menos. A posição dele no início, ó, era 210. Então, percebam que, olhando o início e o final do movimento do saco de areia, eu percebo que o saco de areia, tomando a posição final em relação ao início, desceu 210 metros. Como eu estou considerando a trajetória positiva para cima, se ele desceu, se ele foi contrário à trajetória 210 metros, obviamente que esse 210 metros vai ser negativo, o nosso ΔS, né? A velocidade inicial vale 5 vezes T. Mais a aceleração da gravidade. Cuidado, a aceleração da gravidade é contra a tua trajetória. A trajetória é para cima, a gravidade é para baixo, então ela entra negativa, né? Dividido por 2 vezes o T quadrado. Então aqui nós vamos ficar, ó, 10 dividido por 2 dá 5T quadrado negativo. Eu já vou mudar do lado da igualdade, vou passar para o lado esquerdo da igualdade. Esse 5T negativo passa para o outro lado positivo. 5T quadrado. Aqui ficou 5T positivo. Passa para o outro lado, ele fica negativo. E aqui já estava o 0 menos 210, que dá menos 210. Tudo isso igual a zero. Alguma dúvida até aqui?
Tranquilo, peão. Por que a gravidade é negativa, Karen? Ó, por que essa... Vamos além, tá, da tua pergunta. Por que o V0 entrou positivo aqui, ó? Por que ele entrou positivo? Porque se você olhar o sentido do V0, ó, para cima, no início, né? Concorda com o teu sentido da trajetória. Certo ou não? Agora, olha a aceleração da gravidade. Ela é para baixo. Ela discorda do sentido que nós adotamos para a trajetória. Isso você que adota, tá? Como eu disse, você quer adotar para baixo? Pode. Então, o teu V0 ia ser negativo, o ΔS positivo e a gravidade ia ser positiva, porque eles iam concordar. Mas eu não recomendo, tá? Não recomendo porque você desenha ela para baixo, mas quando você vai pegar os dados, você acaba tomando como para cima como referência e você vai acabar errando. Então, eu coloco sempre para cima, tudo bem? Como a gravidade é contrária à trajetória, ele vai desacelerar o corpo na subida, inverter o movimento para acelerar para baixo. Então, a aceleração para baixo contrária à trajetória é negativa. Fechou, dona Karen? Belezinha? Meninos, agora é fazer soma e produto ou Bhaskara, tá? Eu vou por Bhaskara, por 2 motivos. Porque normalmente quem sabe fazer soma e produto também sabe Bhaskara, então entende. Quem faz Bhaskara normalmente não sabe fazer soma e produto. Segundo, faz 20 anos que eu só trabalho com Bhaskara, eu nem lembro mais como é que é a formulinha. Menos B sobre A, não é B sobre A, menos C sobre A, não lembro mais, tá? Mas eu acho muito ruim soma e produto, não gosto. Eu prefiro Bhaskara. Quem quiser soma e produto, fica à vontade. Eu só vou simplificar a equação, eu vou dividir toda essa equação aqui, ó, por 5, tudo bem? Então, se dividir por 5, 5t quadrado divide por 5, fica t quadrado, menos 5t divide por 5, sobra o t. E o 210 divide por 5, 42. Tudo isso igual a zero. Então, eu vou fazer Bhaskara, ó, eu quero achar o tempo, né? Aí ele vai ficar o menos b, mais ou menos raiz de delta. Eu já coloco junto, tá? O delta é o b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2a. Então, vamos lá. Aqui é 1t quadrado, aqui é 1 vezes t. Esse carinha aqui é o nosso a, esse carinha aqui é o nosso b, e esse carinha aqui é o nosso c. Então, o nosso tempo vai ficar menos b, o b vale menos 1, então menos com menos dá mais ou menos raiz de b quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes a, 4 vezes 1 é 4, vezes menos 42. Então, esse menos com menos fica mais. 42 vezes 4 dá 84, 168. Eu espero que sim, né? Porque aí vai dar um 169, ele vai ficar lindo. Tudo isso dividido por 2 vezes o A vale 1, então 2 vezes 1 dá 2. Então, nós vamos chegar aqui que o tempo, nós vamos ter 2 valores, né? Para eles. Chamar de T1 e T2. Meninos, olha só. 1 mais 168 dá 169. Raiz de 169, se eu não estiver enganado, é 13. Então, nós vamos ficar 1 mais 13 dá 14, dividido por 2, 7 segundos. E 1 menos 13 dá menos 12, dividido por 2, dá menos 6 segundos. O tempo negativo não serve para nós, portanto, a gente descobre que o tempo que demora para essa pedra, esse saco de areia, quer dizer, chegar ao solo, vale 7 segundos. Repito, não é a única forma, tá? Você poderia calcular quanto que a distância que ele percorre até chegar na velocidade zero, depois determinar qual é o tempo de subida. Aí depois, somando essa distância com o ΔS total, 210, você vai ter a altura total. Aí você faz um tempo de queda, acha o tempo de queda, e aí você soma o tempo de subida com o tempo de descida. É um outro caminho, tá? E nesse caminho que eu falei, evita vocês trabalharem com equação de segundo grau, né? Soma e produto ou Bhaskara aí para vocês. Fechou, senhores? Dúvidas aí? Peãozão. Oi. Não teria como usar a fórmula do cálculo de tempo de queda, não? Não tem, Zé. O tempo de queda só vale quando a tua velocidade inicial é 0. E não pode ter inversão do movimento. Você poderia fazer o seguinte, Zé, que eu falei, ó. Deixa eu tirar, vou colocar o chat aqui, porque não atrapalha vocês mesmo, né? Vocês não veem. Você poderia fazer o seguinte, ó. Primeiro trecho, no trecho de subida, você aplica um Torricelli. Tá? Velocidade final é 0, a inicial é 5, né?
a aceleração e a gravidade, que é menos 10, você vai conseguir achar quanto que ele sobe. Aqui ficaria 2 vezes 10 é 20, 25 dividido por 20 dá 1,25 metros. É a altura que o saco de areia sobe até chegar na velocidade zero, fechou? Então, você já sabe que a altura total dele agora, ó, é 211,25 metros. Agora sim, se você aplicar um VVOAT na subida, você vai descobrir quanto tempo demorou para ele subir. Quer ver? Ó? O V0, o V final é 0. Então, vai ficar 0 igual a 5 menos 10 vezes T. Então, a gente vai chegar que o tempo de subida é de meio segundo. Fechou, Zé? Fechou, peão. Entendi sim. Valeu. Aí, na volta, agora você faz. Agora, na volta, ele está parado, né, lá na altura máxima. Ele vai cair a altura total. Aí, você faz o tempo de queda. 2 vezes a altura, que é esse 211,25, tudo isso dividido por 10. Com certeza, isso daqui tem que dar um valor muito próximo de 6,5. Aí você somaria meio com 6,5, meio na subida com 6,5 da descida, daria o teu tempo total. Eu acho bacana esse jeito, porque você não chega na equação de segundo grau, entendeu? A equação de segundo grau arrepia um pouquinho para alguns, né? Eu acho vantajoso por esse ponto. Agora, trabalhar desse jeito aqui é uma conta só, né? Você vai começar e vai terminar nela e vai achar a tua resposta já. Você não tem que ficar jogando uma equação, outra, esquecer alguma informação, sei lá. Beleza, meninos? Não, sim. É que eu fiz por tempo de queda essa fórmula, dá 6,5. Aí eu falei, pô, vou marcar 7 ou 6, né? Faltou esse meio da subida, você só achou. Mas você, com que altura você trabalhou? Eu trabalhei com a altura de 211, não, de 210. Aí daria errado, porque se eu tivesse... Não, mas dá um valor próximo, né? Porque 210 ou 211,25 não vai mudar muita coisa, né? Exatamente, tem razão. Entendeu? Não, fechou. Agora, você pode pensar o seguinte, quer ver? Ó? É teste, né? É teste. Olha só. Quer saber? Com 5 metros por segundo de velocidade inicial, esse saco de areia não vai subir muita coisa. Você concorda? A aceleração da gravidade desacelera ele 10 metros por segundo a cada segundo. Ele só tem 5 metros por segundo. Aí aqui uma regrinha de 3, olha que bacana. A aceleração desacelera 10 metros por segundo em 1 segundo. Para desacelerar 5 metros por segundo é metade? Metade, 1 segundo, é meio segundo a subida. Acabou. Mas mesmo que você não fizesse essa conta, bom, ele vai subir um pouquinho, então eu vou achar só a queda. Ah, é 6 segundos e meio, mas tem mais um pouquinho ainda na subida, então é um pouco mais de 6,5, 7. Acabou, você resolve o teu problema. É prova teste. A gente resolve prova rápido, o teste é assim. Quem presta medicina e passa, faz prova desse jeito, entendeu? Não fica fazendo alguns exercícios inteiros, não. Entendeu, Zé? Não, fechou, peão, entendi sim. Beleza, então. Meninos, para finalizar, eu quero que vocês... Deixa eu ver quantos alunos tem aqui. Já foram alguns embora, hein? 2 só, mas foram. Ó, eu quero que vocês só marquem. Não sei se vocês já fizeram ou não. Eu gostaria de fazer esse 8, tá? Não vai dar tempo, não vou fazer. Se alguém quiser, tira a dúvida depois, tá? No WhatsApp. E o 15. Ah, só faltava esses 2. Esse 15 aqui. Bora nele, ó. Alguém tentou fazer esse? Tentou e conseguiu, ou tentou e não conseguiu? Mesmo que tenha olhado a resolução para poder entender o que fez. Ninguém? Tentei não, peão. Não, né? Não tem problema. Olha só, meninos. Essa questão eu falei para vocês, hein? Essa questão caiu na prova da FUVEST na matemática, tá? Foi na prova de matemática que apareceu essa questão aqui. A trajetória de um projétil lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal é parte de uma parábola com eixo de simetria vertical, como ilustra na figura. O ponto P sobre o terreno, pé da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil, percorre 30 metros desde o instante de lançamento até o instante em que o projétil atinge o solo. A altura máxima do projétil é de 200 metros acima do terreno. É atingida no instante em que a distância percorrida por P, a partir do instante de lançamento, é 10 metros. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? Então vamos por partes. Deixa eu só ver um negócio aqui. Dona Bia! Você tá aí ainda, Bia? Com certeza tá, né? Já até respondeu aí. Bia, eu vou fazer a tua alegria agora, tá? Olha só que bonitinho, meninos. Vamos entender o que esse exercício está falando? Ele falou o seguinte, ó.
Esse projétil, eu vou representar esse projétil com uma bolinha, tá? Esse projétil ele vai ser lançado aqui. O ponto P representa para nós a sombra projetada desse projétil aqui no solo. Então, o ponto P é a sombra do teu projétil. Tudo bem? Vou colocar aqui a sombra na cor vermelha. Tá aqui. Bom, olha que interessante. Ele falou que esse projétil atinge uma altura máxima. Olha lá, a altura máxima que ele atinge aqui, ó, é de 200 metros, né? Isso, de 200 metros. E ele também fala o seguinte, que quando ele atinge essa altura... Caramba! Quando ele atinge essa altura de 200 metros, a sombra projetada dele, que é o ponto P que ele fala, né? Ela percorreu aqui uma distância de 10 metros no solo. Isso daqui foi dado no texto para vocês, tá? Então, ó, foi falado lá no texto, quer ver? Ó? O ponto P sobre o terreno perpendicular, a partir do ponto ocupado pelo projeto, percorre 30 metros, desde o instante de lançamento até o instante em que o projétil atinge o solo. Então, ele está falando o seguinte, quando esse projétil aqui atingir o solo, ó, ele vai descer e chegar aqui nessa posição, o nosso ponto P tá junto, porque é a sombra dele, né? E ele garante para nós que o nosso ponto P, desde o ponto de partida até ele atingir o solo, percorre a distância de 30 metros. Meninos, responda para o tio aí, por gentileza. Vocês concordam que esse projétil vai fazer isso? Ó, ele vai subir e vai descer. Quando ele chegar nessa posição, vou marcar aqui para vocês, ó, em vermelhinho. Quando ele chegar nessa posição, que é simétrica ao ponto de partida, tá? Simétrico ao ponto de partida. Quando ele chegar nessa posição, se eu falar que para esse projétil chegar na altura máxima do ponto de partida demorou um tempo T, vocês sabem me dizer quanto tempo demorou para ele descer até a altura de partida dele? Chutei um Tzinho, chamei de Tzinho esse instante. A Mariana acha que é T. Baseado no quê, Mariana? Se estiver errado, não tem problema, tá? Mas por que você acha que vale T? A Mariana falou que aqui, ó, vai ser T também. Você sabe falar alguma coisa, Mari? Alturas iguais, a Milene colocou. Perfeito. A Mariana... não sei explicar, cara. Você olhou pela simetria, Mari? Você está vendo que a subida é igualzinha à descida? Pronto, meninos. Essa simetria é válida para nós, porque esse corpo está sujeito apenas à aceleração da gravidade aqui, certo ou não? E lembre-se que a aceleração da gravidade é constante. Portanto, esse movimento é uniformemente variado. Ei, pera lá. Se existe simetria, se esse pedacinho aqui, no começo, ele falou que vale 10 metros, é porque esse segundo pedaço aqui na horizontal também vale 10 metros, não é verdade? Então, acho que todo mundo concorda que, já que é simétrico, nunca foi tão difícil pegar um pontinho aqui. A projeção, a sombra projetada desse projétil aqui agora, ó, fez com que ele andasse no solo mais 10 metros. Então, vamos colocar aqui, ó. A distância percorrida por ele aqui, de novo, vale 10 metros. Porque é tudo simétrico, né? Existe simetria na subida, na descida, existe simetria no deslocamento horizontal na subida e também na descida para nós. Aí eu pergunto para vocês, vem com o tio. Vem com o tio agora, presta atenção. Quanto que vale esse último pedaço que a sombra projetada no solo percorreu, meninos? Nossa, acabou a aula já, né? Agora que eu vi. Boa, Karen. Tudo é 30 metros. Ele andou um primeiro pedaço de 10 metros, ele andou um segundo pedaço de 10 metros, no total deu 20. Para completar 30, meninos,
Vocês concordam que esse pedaço também vale 10 metros para nós? Sim ou não? Pera lá. Se ele andou na horizontal 10 metros no instante t. Se ele andou na horizontal 10 metros, obviamente que o tempo que demorou para ele andar foi t. Se no terceiro trecho ele anda 10 metros, é porque o tempo que ele demorou para andar, de novo, foi quanto, senhores? T. Isso significa que esse trecho aqui, ó, para esse projeto chegar aqui, também vale t. A pergunta do exercício para nós é essa, ó. Quanto que vale a altura do penhasco? Dona Bia, agora sim, é move em intervalos de tempos iguais. Isso garante para nós que na queda dele aqui, ó, vale regra dos ímpares. É move em intervalo de tempos iguais. Isso significa que no primeiro trecho, ele andou 1D. No segundo trecho, 3D. E, peão, mas ele quer esse 3D. Eu não sei quanto que vale o D. Você não sabe, mas você vai descobrir. Sabe como? 1D mais 3D dá a altura total, não dá? Que dá 4D. E nós sabemos que a altura total vale quanto? 200 metros. Isso significa que cada D, 200 dividido por 4, vale 50 metros. O 3D é 3 vezes 50, que dá 150 metros, que dá para nós a alternativa D de dado. Eu gostaria que depois vocês procurassem essa questão na matemática para vocês verem como é que tem que trabalhar com ela, tá? Montando equações de Y em X. Mas olha lá, meninos, é lançamento oblíquo esse daí, né? É lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo a gente trabalha ou só vertical ou só horizontal, trabalha separadamente. Mas se o intervalo de tempo for igual, na vertical você vai poder aplicar a regra dos ímpares. Por quê? Porque é move e for intervalos de tempos iguais. Você achou mais difícil assim, Bia? Mas, ó, a resolução para nós, Bia, é a hora que você começa a fazer isso daqui, né? O difícil foi eu poder mostrar para vocês todos os... Ah, você achou mais fácil, assim, desculpa, eu li errado. Eu entendi que você achou mais difícil. Ela demora porque eu fui devagarinho marcando todos os valores para vocês ali enxergar, né? Depois que você enxergou tudo, meu, é rapidinho para resolver. É rapidinho mesmo. Eu só sei dessa questão porque quando eu fui pegar a prova da FUVEST para olhar nesse ano, acho que foi 2015. Saiu a prova, a gente pega para ver as questões, né? Ver se a gente acertou a dica e tudo mais. Aí eu vou de 5 em 5, né? Então eu pego lá, bato na 5, na 10, na 15, na 20, até chegar em física. A hora que eu chego, aí eu volto. Vou voltando uma por uma até achar a primeira. Aí a primeira que bateu, não lembro que questão era, 35, acho, era essa. Aí eu falei, bora, vamos fazer física. Física, ganhando dos ímpares e tal. Fui ver o gabarito. A hora que eu fui ver a resolução, fizeram uma resolução muito louca. Por matemática, óbvio, né? A prova era de matemática. Eu falei, meu, esses caras viajaram na maionese, por que fazer desse jeito? Mas beleza. Quando eu mudei para a questão seguinte, eu vi que era matemática. Aí eu falei, caraca. Aí eu comecei a olhar e falei, nossa, questão é de matemática, não era física. Aí eu entendi por que estava resolvido daquele jeito, né? Mas essa questão, ela aparece no material de física também para vocês, certo? Mas, meninos, fico aqui à disposição para tirar dúvida, alguma coisa. Desculpa, passei 7 minutos. Um bom Natal, um ótimo ano novo para vocês, boa merenda. Semana que vem eu não apareço para vocês aqui, tá? A não ser que eu apareça na quarta, um outro dia. Vou ver com o Diego o que a gente vai fazer aí, beleza? Ou se não vai entrar mesmo. Vamos ver, Priscila. O último trecho, valeu, Avelar, obrigado você. Também é TM, porque a distância... Explico, cara, peraí, só deixa eu ver a dúvida da Priscila. Porque a distância é a mesma... Ah, você perguntou se também o tempo é T, né? Aquele M apareceu à toa. Porque a distância é a mesma, 10 metros. É, o Priscila e Karen, né? Que acho que é a mesma dúvida. Olha só. Quando um corpo é lançado obliquamente, então ele tem uma velocidade inclinada aqui, né? Ó, que ele vai se deslocar tanto na vertical como na horizontal. A gente normalmente trabalha aqui com a decomposição, tá? Então você vai ter uma componente VY, 0. E aqui uma componente na horizontal que é Vx. Essa Vx, a gente não chama de Vx0. Obrigado você, Bia, boa noite. Justamente por quê? Porque na horizontal, meninos, não tem nenhuma força nem empurrando, nem atrapalhando o movimento, né? Então a gente sabe que na horizontal o movimento é uniforme. Você trabalha na horizontal com a velocidade constante. Velocidade média delta S sobre delta T. Já na vertical tem o peso agindo no corpo, né? Então isso daí cria uma aceleração que é a própria gravidade. Então ele desacelera na subida
e depois acelera na descida. Só que ele sobe e desce ao mesmo tempo que ele é arrastado para a direita, mas para a horizontal é mu. Então, olha só, se ele andou 10 metros em T, obviamente que ele vai andar mais 10 metros em T, porque o movimento é uniforme. Então, se ele anda mais 10 metros, obviamente que o terceiro trecho, foi percorrido no tempo T, certo? A única coisa que é comum na vertical e na horizontal é o tempo, tá? O tempo que você acha na horizontal é o mesmo na vertical, naquele trecho que você trabalha sempre. Clareou, Priscila e Karen? Não sei se era essa, acho que foi essa a tua dúvida também, né, Karen? Pode explicar por que o tempo na parte de baixo também é T. Boa noite, valeu, Bruninha. Ai, Priscila, é a pressa, sai tudo errado para escrever, né? Beleza. Fechou, Karen? Boa noite, Laura. Obrigado você. Obrigado vocês. Tchau, Karen. Boa noite. Até semana que vem. Meninas, valeu, Zé. Eu vou viajar só na quinta-noite, mas plantão normal, viu? Na quinta-feira e na quarta eu tô no plantão normal para vocês, viu? É só na quinta-feira que eu saio de viagem às 6 horas. Vou ir para Minas, vou lá para Capitólio. Vou ficar 4 horas na estrada, então não dá, mas plantão normal, pelo amor de Deus, hein? Falou? Falou, Zé. Desculpa te cortar aí. Ah, Milene, precisa, né, mulher? Tá desde o começo do ano, né? Antes da pandemia, não tinha fechado essa viagem, aí fedeu tudo, né? Mas tá bom. A gente vai fazendo o distanciamento, vai tranquilo. É meu aniversário, dia 14 de novembro. Vai comemorar bem, né, pô? Ferinhas, cara. Ferinhas. Valeu, Milene. Bom descanso. Ah, valeu, mulher. Obrigadão. Acabou, né? Quem que tá aqui? Só estamos a Avelar. Avelar, tudo bem aí? Tá sim, saindo. Boa noite. Falou, Avelar. Bom descanso. Obrigada. Tchau, tchau. Gustavão, bom descanso pro seu irmão. Semana que vem não tô aí, viu? Não sei quem é que vai entrar no lugar aí do Diego. Se é o Diego, que acho que é o Diego que vai entrar mesmo. Vou conversar com ele só. Você gravou a aula inteira, tá aqui, ó. Tá gravado, tá gravando. É, aqui tá piscando ainda, ó. Tá piscando ainda aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus mesmo, nem brinca. Valeu, Gustavo. Bom descanso, irmão. Até mais. Tchau, tchau.